Olá, bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. É hora de ficar ligado nas principais notícias e vamos juntos até 13h. A quarta-feira começou com transtornos para quem depende do transporte público na região metropolitana. Motoristas de ônibus paralisaram as atividades e passageiros foram pegos de surpresa ao chegar aos terminais e paradas de ônibus. Moradores de um bairro do Recife reclamam da insegurança e dizem que os assaltos são constantes na região. Bandidos estão invadindo casas e estabelecimentos comerciais. Recife é a capital com o aluguel mais caro do Nordeste. Um levantamento apontou também quais são as áreas mais valorizadas da capital. E você vai ver o que leva esses preços a serem tão altos. Uma lei proíbe a utilização de serpentinas metálicas em eventos com grande público. É que o produto pode causar acidentes graves com a eletricidade. Um homem morreu depois de cair no fosso de um elevador no centro do Recife. Ele estava fazendo uma manutenção no equipamento. O NE1 traz ainda informações sobre o direito do consumidor, oportunidade de curso de qualificação nas escolas técnicas do estado e muito mais. Fique com a gente até 13h. Agora são 11h50. O NE1 de hoje fala sobre essa quarta-feira complicada para 1.200.000 passageiros que usam ônibus todos os dias na região metropolitana. Motoristas de várias empresas não circularam hoje pela manhã por causa de atraso no salário. Vamos dar uma olhada agora na Avenida Agamenon Magalhães, ao vivo. Imagens aí da área central do Recife. Você acompanha ao vivo o nosso Globocop, que sobrevoa essa região. A Avenida Agamenon Magalhães é um dos corredores de ônibus mais importantes do Recife, por onde passam linhas que vão para a Zona Sul, para a Zona Oeste, também para a Zona Norte da cidade. A movimentação ficou bem intensa aí mais cedo, com as paradas de ônibus lotadas, os passageiros tentando dar um jeito aí, pensando como iam chegar aos compromissos na falta dos ônibus. Agora a gente observa a circulação de alguns ônibus, lembrando que alguns são opcionais, algumas empresas como a Conorte, por exemplo, empresas que não entraram aí nesse protesto, não participaram da paralisação, mas a maioria dos ônibus sim. E claro que fez muita falta para quem depende do transporte público. Olha, de acordo com o sindicato das empresas de ônibus, o governo de Pernambuco atrasou repasses do subsídio ao sistema de transporte. Por isso, as empresas atrasaram o pagamento dos motoristas, que normalmente é feito no dia 20 de cada mês. Terminais e paradas ficaram lotados de passageiros, em vários pontos da região metropolitana, e muitas pessoas ficaram à espera dos ônibus por horas. Outras optaram por usar aplicativos de transporte para ir ao trabalho ou conseguir chegar em outros compromissos. Antes das 7 da manhã, nós encontramos muitas pessoas caminhando pela Avenida Norte. Não passava nenhum ônibus nos dois sentidos da avenida. Já vem caminhando desde onde? Da bomba da Metério. Já tá em Casa Amarela. É. E vai pra onde agora? Lava Jato aí na Avenida Norte. Fez o caminho todinho andando. Todinho andando, um absurdo a demora do ônibus mesmo. Esta parada no bairro de Casa Amarela ficou lotada. Priscila trabalha em Boa Viagem. Ela sentou na calçada porque cansou de esperar o ônibus. Sabia que estava tendo isso? Não, foi uma surpresa pra mim. Não sabia não. Já tá aqui desde que horas? 5 da manhã. Já são 7 horas. E nada de ônibus. Complicado. Mais espera no bairro de Nova Descoberta. A saída foi o transporte por aplicativo. A moto foi uma opção. Tu vai pra onde? Pra Rui Barbosa. Deu quanto a corrida? Deu 15,23 mais ou menos. E aí, como é que vai ficar esse prejuízo de hoje? Assim, geralmente a empresa ela reembolsa, né? Mas aí vai depender também da gente mandar o comprovante e tudo direitinho. É um transtorno, né? É. O ruim é porque assim, pelo menos a gente ainda tem cartão, botando cartão. Não foi fácil ir de carro. R$60. R$60. Daqui pra Boa Viagem. Daqui pra Boa Viagem. Você mora aqui em Nova Descoberta? Moro bem aqui ao lado. Então você vem caminhando pra cá, pra parada. E daqui pega um ônibus pra lá. Qual é a linha, hein? Eu pego Nova Descoberta Derby até Agamenon e de lá pego outro. Então R$60 de carro de aplicativo. Isso. Não vai disponibilizar isso? Não tem condições, eu vou pra casa, porque não tem condições de arcar com isso.
que é quase o meu dia trabalhado, né? Então, não tem como. No bairro de Beberibe, os passageiros enfrentaram o sol e a longa espera. Uma manhã de compromissos perdida. Sem ônibus para chegar ao trabalho, em Afogados, Marcílio desabafou. Eu vim andando de lá de Águas Compridas, que é aproximadamente uns 5 quilômetros, na tentativa de pegar uma outra linha e também, como se vê, está interrompida, né? Uma sensação de desprezo, de abandono, porque nós vemos aí o sistema, como sempre, sistema rodoviário e metroviário, continua essa falência, né, do sistema. Nós temos aí o governo federal, nós temos o governo estadual, que eu acho que eles têm outros projetos que sejam mais importantes do que esse, na mudança do sistema. Então, que continua pagando o prato caro é a população, no final das contas. E olha que teve um reajuste recentemente de passagem, mas infelizmente não muda nada. No terminal integrado da Macaxeira, filas gigantes. Muita gente tinha esperança de que os ônibus voltassem a circular ainda pela manhã. Cansados de ficar em pé na parada, muitos passageiros continuaram à espera sentados no chão. Passei um zap para minha patroa, mas até agora ela não visualizou e estou aqui no aguardo, né? Ou da liberação dos ônibus ou dela informar alguma coisa para eu poder chegar. Já são 7 da manhã, a senhora pega no trabalho que horas? Eu pego de 6h30. Se a senhora conseguir chegar, mas vai chegar tarde, né? Como é que vai ser para largar? A largada vai ser mais difícil, né? Porque eu vou largar tarde e eu tenho que cumprir o meu horário. Quem seguia para o trabalho ou para uma consulta médica acabou se prejudicando. Estou vendo a fila enorme agora, esperando, cadê um ônibus nenhum? Dou dependendo do ônibus para subir. Aqui, a turma toda aqui, ó. O senhor vai para o médico e que horas está marcado o médico? Eu acompanho com essa médica aí, aquele dia. Tá de 7h30 para 7h40, até 7h40. Agora, vai dar tempo de chegar lá? Eu vou fazer um esforço para chegar. Todo dia eu tô aqui, né? E todo dia é um sufoco, porque já não é fácil. Tem poucos ônibus e muita gente. Mas hoje está pior. Porque a gente chegou e não tem ônibus. A gente acha que espera, não sabe a hora que vai voltar. Acordou de madrugada para pegar o ônibus? 4h da manhã, 4h30, para chegar no trabalho 6h30, 6h40. Aí acordei 4h30, peguei o ônibus lá de Igaraçu, cheguei aqui de 6 horas e não tem ônibus para ir trabalhar. Que horas são? São 7h10. Oi, chefe, eu tô aqui. Não tem como avisar. É um sofrimento para o trabalhador, né? É um sofrimento diário. O pior que é diário. Sufoco demais, muita gente não conseguiu chegar aos compromissos, muita gente também teve dificuldade para pagar essa viagem mais cara. Olha, o Sindicato das Empresas de Ônibus, a Urbana PE, informou que o Sindicato dos Rodoviários bloqueou as garagens de algumas empresas ainda na noite de ontem. A Urbana PE reforçou que o atraso no adiantamento dos salários aconteceu porque o governo do estado atrasou o repasse do subsídio pago às empresas. O valor deveria ter sido repassado no dia 20. A Urbana PE falou ainda que comunicou ao Sindicato dos Rodoviários que precisaria adiar o pagamento dos motoristas, considerando a confirmação do governo do estado de que o crédito referente ao subsídio será feito hoje. As empresas de ônibus informaram que vão fazer o pagamento da antecipação salarial hoje até o meio-dia. A gente, claro, procurou o governo do estado para saber por que o repasse das empresas de ônibus não foi feito na data certa. Juliano Roque está com um representante do Grande Recife Consórcio de Transporte para explicar essa situação. Agora, 11h58, Juliano, estamos chegando aí pertinho do meio-dia. O salário já está na conta ou não? Bom dia. Ô Maristela, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Aqui comigo ao vivo, Matheus Freitas. E respondendo a sua pergunta, a imagem foi uma das melhores respostas, porque os ônibus, eles já estão passando. Esse não, mas antes já passou um. Nós estamos aqui na Avenida Cais de Santa Rita e muitos ônibus seguindo por aqui no sentido centro da cidade. Matheus Freitas vai conversar com a gente, explicar o que aconteceu. O sindicato diz que houve um atraso nesse repasse do governo do estado. O que de fato aconteceu para isso hoje? Bem, não há o que ser dito quanto a atraso salarial. O que há, por volta do dia, a partir do dia 15 do mês, entre o dia 15 e dia 20, há o adiantamento previsto em acordo coletivo da categoria com as empresas de ônibus, no que diz respeito ao adiantamento salarial
salarial e não no que diz respeito a pagamento integral do salário. Mas esse adiantamento atrasou por quê? As empresas que conseguem fazer o pagamento por volta do dia 20, e o acordo coletivo prevê que, na impossibilidade das empresas conseguirem honrar com o adiantamento salarial, que formalize e consiga flexibilizar e com mão a mão com o sindicato, renegocia uma nova data, o que não aconteceu. O Grande Recife recebeu essa informação com surpresa, porque vem realizando o pagamento do subsídio ao sistema, os aportes ao sistema, regularmente por volta do dia 20, e uma coisa é o subsídio ao sistema, outra coisa é o adiantamento obrigatório por parte das empresas a ser feito para o trabalhador do sistema. Agora, diretor-presidente, o senhor está falando dia 20, hoje dia 22, essa informação do sindicato para o governo, para o grande consórcio, em 2 dias, ela inviabiliza mesmo esse depósito? Temos realizado todos os pagamentos por volta do dia 20, mais dia, menos dia. Mas isso, no ano de 2024, não houve nenhum tipo de problemática quanto ao adiantamento dos salários. Então, por isso... Dia 20 pode ser pago, de repente, até que dia? O que o acordo coletivo fala, objetiva, de modo bem claro, é a antecipação do salário, mas não objetiva o dia do mês. Então, isso tem uma certa flexibilidade, até mesmo para que as empresas possam conversar com a categoria. É importante salientar que não houve nenhum tipo de formalização por parte dos sindicatos rodoviários para o órgão gestor, para que nós pudéssemos intervir junto com as empresas. Houve a formalização por parte dos sindicatos das empresas quanto à impossibilidade de risco de não pagamento, mas isso é coberto pela própria tarifa diariamente recolhida pelas empresas. E esse movimento que a gente está vendo de carro, isso quer dizer que foi pago mesmo hoje? Então, basicamente, os rodoviários, eles, ao receberem o adiantamento salarial, eles retornaram para a operação corriqueira. Contudo, isso não tira o fato de que o Grande Recife tomará as devidas providências junto com as empresas para entender o porquê que não foi realizado o adiantamento salarial, prejudicando os motoristas e também a própria população. Esse repasse vem de onde? Esse repasse do governo do estado para o sistema. Então, tem basicamente 2 tipos de remuneração para o sistema. Temos a tarifa pública e também a complementação quanto ao adiantamento de vale transporte, que é o que comumente se chama de subsídio. Tem tanta gente que fica na dúvida, né? Por exemplo, é um valor que agora ficou muito claro que é muito importante, porque senão trava tudo. Sem ele, parou tudo, né? Existe uma programação para que isso não atrase. Como a gente faz com o salário da gente para pagar contas fixas, por exemplo, aluguel, conta de luz, conta de água? Como é que isso saiu desse controle ou não saiu do controle? O que será identificado é por que as empresas não realizaram o pagamento como vem acontecendo mensalmente. O governo do estado, o consórcio do transporte metropolitano, vem religiosamente realizando os pagamentos como prometido, como necessário, como feito desde o início da gestão. O que falta ser entendido é por que o recurso advindo da tarifa pública e por parte das empresas não foi suficiente para o adiantamento salarial dos trabalhadores rodoviários. Nós estamos ao vivo agora para toda a região metropolitana, um bocado de gente assistindo a gente agora. O senhor tem informação oficial de que essa paralisação ela acabou? Os ônibus realmente já voltaram? Todos os ônibus de todas as empresas já estão de volta à operação, as garagens já foram liberadas e agora é tomar as medidas cabíveis no que diz respeito a identificar por que as empresas não conseguiram adiantar o salário dos empregados e também deixar a população tranquilizada quanto à normalidade da operação a partir de já. A partir de quando o senhor acha que vai ter essa resposta do que aconteceu de fato? Até o dia de amanhã a gente vai identificar qual foi o tipo de prejuízo quanto à operação e tomaremos as medidas cabíveis quanto à notificação de quais empresas fizeram isso e também até com a própria ajuda do Ministério Público, caso seja necessário. É para não acontecer de novo, né? Muito obrigado, viu, pela entrevista do senhor. Eu volto com você, Maristela. E é como você falou, né, Juliano, o trabalhador tem toda uma programação, um planejamento, né, já que ele tem direito a esse adiantamento, claro que ele vai contar com isso, né? E aí a gente tem essa situação, infelizmente, do atraso que causa transtornos para todo mundo. Felizmente, os ônibus já voltaram a circular. Essa é a informação oficial que o Juliano Roque traz para a gente agora. Bora seguir pelo trânsito para a gente sentir como está essa movimentação? Vamos lá para a Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, zona sul do Recife.
Neste trecho, os carros vão no sentido Derby e centro do Recife. Movimentação intensa, mas o trânsito livre para os motoristas que estão seguindo aí na região, agora 12h04. E a gente segue também o nosso giro pela Avenida Caxangá, no bairro da Iputinga, em frente ao Caxangá Golf Clube. No lado direito, os motoristas estão sentido Camaragibe. Lado esquerdo, sentido ao bairro da Madalena. Movimentação bem tranquila também aí do trânsito na região. Bora para a Avenida Pan-Nordestina, em Olinda, em frente ao Fórum da Cidade. Essa câmera está instalada e você vê aí do lado direito os motoristas que estão sentido centro do Recife. No lado esquerdo, sentido Paulista. O trânsito um pouco mais intenso aí para quem vem sentido Paulista. E tem oportunidade de cursos profissionalizantes de graça nas escolas técnicas estaduais de Pernambuco. São 19.800 vagas em várias cidades do estado. As aulas podem ser presenciais ou pela internet. As inscrições podem ser feitas no site da Secretaria de Educação. Nesse momento, a Secretaria de Educação está com inscrições abertas para cursos para quem já concluiu o ensino médio e para quem ainda está cursando o ensino médio. Os estudantes podem acessar o site da Secretaria de Educação, olhar o edital e verificar os cursos que estão sendo ofertados nas diversas áreas do estado de Pernambuco. Temos mais de 39 cursos sendo ofertados de forma presencial e mais de 11 cursos sendo ofertados também na modalidade à distância. Como que vai ser feita a seleção? É por meio de prova ou não? Nesse certame, nós temos alguns cursos que os estudantes precisarão fazer uma avaliação de português e matemática, que ela é composta de 20 questões. E nós temos também municípios onde as vagas estão sendo ofertadas para não ter seleção. Então, o estudante precisa, ou o candidato, acessar o edital da forma que ele queira estudar e verifique como será o seu processo de ingresso nos cursos técnicos do estado. É importante que o candidato esteja cursando, matriculado no estado, cursando a partir do 2º ano do ensino médio, ou que ele já tenha concluído o seu ensino médio para que ele possa ter acesso aos cursos técnicos do estado. Qual que é o prazo de inscrição? As inscrições vão acontecer no site da Secretaria até o dia 30 de janeiro. É importante que acessem o site ou então procurem a gerência regional ou a escola técnica mais próxima da sua residência para que você possa ter as informações. Mas até a próxima quinta-feira podem acessar o site da Secretaria de Educação. Nesse momento nós temos todas as escolas técnicas do estado ofertando cursos de forma presencial e também temos os polos de educação à distância que funcionam nas escolas técnicas ou nas escolas de referência, também ofertando vagas para cursos em educação à distância. E microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas que estão com as contas em atraso podem regularizar a situação até o dia 31 deste mês. Vamos falar com Bruno Fontes, que tem outras informações sobre esse assunto. O que é prioridade agora, hein, Bruno? Quais são as contas que devem ser atualizadas? Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o Cleto Paixão, analista do Sebrae, eu já vou conversar com ele sobre isso, mas tem sempre aquele recolhimento mensal, porque aí ele tem direito, né? No caso, ele paga R$80 em média e também tem aquele MEI caminhoneiro, que é de R$112. Então tem muita gente, microempreendedores individuais, que estão atrasados com esses valores mensais. E aí tem que ter essa regularização até o dia 31, 9 dias então, para que eles percam, por exemplo, esse benefício de renegociar essas dívidas. Cleto, boa tarde, muito obrigado por estar aqui conosco. O que, por exemplo, ele perde se ele não fizer isso e ficar com esse recolhimento atrasado? O que vai acontecer então em 2025? Bom, a partir de 1º de fevereiro, ele passa a ser uma empresa normal, tá? E tributada com base no lucro presumido, o que para ele vai gerar uma quantidade maior de imposto e outras obrigações acessórias que ele tem que cumprir, o que vai gerar mais custo e um prejuízo maior para ele. No caso, quando ele está com esse atraso referente, existe mais um outro tipo de pagamento ou é só aquele atraso
mensal daquele recolhimento que ele tem que fazer? Esses são pelos recolhimentos normais do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, que ele tem que fazer todo mês. E ao deixar de fazer isso daí, ele acaba entrando nessa condição, né? Então ele precisa parcelar ou pagar todo, dependendo do volume que ele está, para voltar à condição normal de ser MEI. Esse benefício de renegociar as dívidas, ele pode ter esse desconto de até quantos por cento? Olha, no caso do Regularize, ele tem um desconto de até 70%, que é a dívida ativa da União. E lá ele pode parcelar até 133 meses, dependendo do valor que está sendo negociado. No caso da Receita Federal, que ele pode fazer esse parcelamento através do portal do empreendedor, ele vai parcelar em 60 meses, né, esse débito, podendo resolver o problema dele. E se passar desse dia 31 de janeiro, o que é que acontece? Ele perde, então, esse benefício de ter até 70% de desconto? Isso, ele vai perder, ele pode até parcelar, tá certo? Mas ele vai perder a condição de ser MEI. Esse é o maior problema que ele vai ter. Porque aí, não sendo MEI, ele vai passar o ano todo não sendo MEI, tributando com base no lucro presumido, aumentando sua carga tributária, tá certo? Vai ter outros encargos que eles vão ter que cumprir, e só vai poder voltar a ser MEI no ano de 2026. Quer dizer que esse ano ele já perde esse benefício? Ele perde esse benefício, sim. Ele só vai poder retornar, que o período de solicitação disso daí vai de 1º de janeiro a 31 de janeiro. Então, se por acaso ele perder, ele vai só no ano que vem ter essa possibilidade, essa janela para poder fazer essa opção. Vou colocar aqui na tela para que as pessoas entendam, então, que elas escutem bem esse telefone, que é fácil, é o 0800 570 0800. Ela consegue ter informações e também saber essa dívida dela? Isso, ela vai, através desse telefone, ter informações disso daí, mas ele pode também ir nas salas do empreendedor que nós temos ao longo de todo o estado, né? A gente tem essa sala do empreendedor com parcerias com a prefeitura, em que ele pode ir tomar informações, fazer, se ele não conseguir fazer esse parcelamento, tá certo? Para que ele tenha condições de sair dessa pindaíba, se eu posso usar essa palavra. Porque é ruim, né? A pessoa já tem esse benefício que é para incentivar esse microempreendedor, e aí ele vai perder isso, vai ter que pagar muito mais impostos. É verdade. Então, se ele tem esse benefício, ele aproveita esse benefício, mantenha-se nessa condição de MEI, porque é muito proveitoso para ele. É uma forma mais fácil de trabalhar, com muitas condições, até ele emitir nota fiscal, vender para o governo, né? Com todas esses benesses que ele tem, não seria interessante para ele perder essa condição. Eu agradeço demais o Cleto Paixão, que é analista do Sebrae. Então, gente que é MEI, que depende disso, vai tirar a nota, vai prestar um serviço, tem que regularizar essa situação até o dia 31 de janeiro. Senão ele vai perder esse benefício de ser MEI nesse ano de 2025. Maristela. Tem a oportunidade para fazer isso até o fim do mês, né, Bruno? A seguir, moradores de um bairro do Recife reclamam da insegurança e dizem que os assaltos são constantes na região. Bandidos estão invadindo casas e estabelecimentos comerciais. Recife é a capital com o aluguel mais caro do Nordeste. Um levantamento apontou também quais são as áreas mais valorizadas da capital. E você vai ver o que leva esses preços a serem tão altos. Uma lei proíbe a utilização de serpentinas metálicas em eventos com grande público. É que o produto pode causar acidentes graves com a eletricidade. Um homem morreu depois de cair no fosso de um elevador no centro do Recife. Ele estava fazendo uma manutenção no equipamento. O NE1 volta já, agora 12h12. NE1 de volta para te atualizar sobre a circulação dos ônibus na região metropolitana do Recife. Hoje a manhã foi complicada. Para 1.200.000 passageiros, motoristas de várias empresas não circularam por causa de atraso no adiantamento do salário. Agora você acompanha imagens ao vivo do Globocop, que está sobrevoando a Avenida Norte, no trecho do bairro da Encruzilhada. A gente mostrou no começo do NE1 um sufoco de muitos passageiros que usam o transporte público na zona norte do Recife e que passam por essa avenida.
De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus, o governo de Pernambuco atrasou repasses do subsídio ao sistema de transporte e, por isso, as empresas atrasaram o pagamento dos motoristas, que normalmente é feito no dia 20 de cada mês. Há pouco, o Sindicato dos Rodoviários informou que todas as empresas de ônibus pagaram o adiantamento e que a paralisação foi encerrada. A gente observa aí a movimentação bem tranquila na avenida, trânsito livre para o motorista, e por essa imagem a gente não consegue perceber ônibus passando aí na região, mas essa informação, os ônibus já voltaram a circular. E aumentou o número de pessoas que usam ou que trabalham com aplicativos de transporte de passageiros. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, mais de 20 milhões de brasileiros usam os aplicativos, seja para andar de carro ou de moto. Isso representa 11% da população. Para garantir a segurança e os direitos dos usuários, existem regras criadas pelos aplicativos. O problema é que muitas vezes o consumidor se sente prejudicado quando um serviço não é realizado e não sabe como reclamar. Gustavo Ferreira vai falar com a gente sobre esses direitos. Oi, Gustavo, boa tarde para você, ainda mais num dia como hoje, hein? Muitas pessoas não conseguiram transporte logo cedo, não conseguiram pegar o ônibus. Quem teve alguma condição recorreu ao transporte por aplicativo. Traz as informações, por gentileza. Claro, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a gente acabou de ver que a paralisação dos ônibus já acabou, mas durante a manhã muita gente precisou desembolsar um pouquinho a mais para pagar uma corrida de transporte por aplicativo, né? Para ir ao trabalho, para os compromissos do dia. E aí é importante que a gente pense no seguinte, e que eu conversei com a advogada com quem vamos falar daqui a pouquinho. Cada viagem é um contrato, então tem os direitos do consumidor, tem também os deveres do consumidor, os direitos também dos motoristas, enfim. É toda uma rede de atores aí envolvidos para que a viagem seja bem feita e para que aquele serviço seja prestado com excelência, sem nenhuma reclamação. Mas mesmo assim, algumas pessoas que nós ouvimos ao longo da manhã têm reclamações sobre esse serviço. A gente separou algumas dessas entrevistas e mostra agora para você. Eu tive uma corrida de 8,50, ele alegou que eu só paguei 3,50 e fiquei devendo 5. Outras que eles não querem subir em supermercado que tem a primeiro andar, liga para mim e faz, cadê o senhor? Estou aqui em cima. Eu não subo, eu disse, eu também não desço. A gente entende mais no dia a dia do levar, aí a gente fala, né, tipo orientando, né, mas só que tem muitos realmente são muito grossos, Tem uns que são mais delicados, espera a gente subir, pergunta se pode dar partida, já outros não têm essa paciência. Infelizmente é isso. Quando eu estava com meu dinheiro pegado, quando eu fui dar ele disse que eu prestasse atenção, que da próxima vez que eu pegasse um Uber, eu trocasse o dinheiro, né? E ele ficou com uma cara feia, ele ficou falando as coisas dele lá e eu fiquei muito constrangida com essas coisas, né? Então, a gente acabou de ver aí alguns relatos, muitos deles referentes ao trato, né? Ao longo do dia, durante a viagem, também reclamação sobre as paradas. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Carla Trajano, que é advogada, representante da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB de Pernambuco. Doutora, boa tarde, bem-vinda ao NE1. Muita gente reclamando, reclamações sobre paradas, reclamações sobre a corrida que é cobrada mais cara. Em resumo, o que não pode ser feito, o que o motorista não pode cobrar do passageiro durante essa viagem? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Pessoal, então, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que quando a gente contrata uma corrida, um transporte por aplicativo, a gente está estabelecendo uma relação de consumo, certo? Que vai envolver tanto a operadora do aplicativo quanto o motorista, certo? E o passageiro enquanto consumidor. A oferta dessa passagem, a oferta dessa viagem, ela precisa estar adstrita. Então, quando você vê o valor que está sendo cobrado ali para o seu destino final, é aquilo que deve ser cobrado. Nada além, nada extra. Com exceção daqueles fatos que a gente estava conversando mais cedo também, que as pessoas elas ficam devendo um valor e aquele valor ele vai ser cobrado na corrida posterior, então isso pode acontecer. Mas se não for esse o caso, você não deve pagar taxa nenhuma extra cobrada pelo motorista para fazer o seu deslocamento. Você tem que estar ali adstrito à oferta que aparece no aplicativo. Isso vale também para
destino e vale também para o motorista e para o carro, porque às vezes aconteceu comigo, inclusive, de pedir um transporte por aplicativo, era uma placa, era um carro, quando chega um outro carro, também chega o motorista com outro nome, é outra pessoa, isso também tem que ser reportado. Toda a oferta é adstrita às condições que você observa ali na hora de contratar. Essa contratação você coloca lá na hora do aceite da corrida. Então, se você estabelece, por exemplo, que você vai pegar um carro, modelo X, placa tal, motorista tal, e não chega daquele jeito, você tem o direito de cancelar aquela corrida sim, sem custo, sem ônus e sem pagar aquela taxa de espera que normalmente os aplicativos cobram, certo? Tudo tem que ser obedecido. Tudo que está escrito ali, tudo no contrato, né? Agora tem uma questão também que é mais pro dever do consumidor. A gente está numa época de carnaval, verão, muita gente vai à praia, esse é um exemplo, tá? A pessoa entra no carro molhada, suja de areia, enfim. O que cabe aí ao cliente, ao passageiro, que cabe ao motorista nessa situação? Nessa situação, o motorista ele pode sim se recusar a transportar o passageiro, inclusive porque aquilo vai causar prejuízo à propriedade dele, certo? Então a gente precisa pensar nesse dever que o consumidor tem também, né, de atentar para regras de urbanidade, para regras de educação. Então, se você está molhado, se você entra num veículo molhado, o que é que vai acontecer? Você vai dar um prejuízo àquela pessoa que vai precisar parar a corrida, ela não vai conseguir, enfim, rodar ali o resto do dia, tirar a sua renda, né? E outras questões também, como por exemplo, você está no carro e quero o ar-condicionado ligado, isso você pode pedir. Som também? O som também, você pode pedir abaixa um pouquinho, aumenta um pouquinho. Sempre na educação isso daí se resolve, não seria um grande problema, não. Agora, para a gente concluir a conversa, quais são os caminhos, né, para o passageiro que se sente lesado de repente? Quem ele deve procurar primeiro? Onde é que ele pode ter uma solução? Sempre que necessário, reporte a corrida ao próprio aplicativo, certo? Reporte a corrida, guarde os registros, faça print das telas se possível. E caso você não consiga resolver essa questão que foi levantada junto à operadora desse aplicativo, você pode procurar o PROCON, pode procurar o consumidor.gov.br, certo? E formalizar essa queixa. E em último caso, você pode também ajuizar uma ação requerendo aí reparação por perdas e danos. Muito obrigado, doutora Carla Trajano. Muitas informações importantes aí para a gente que precisa e que usa todos os dias esse serviço, às vezes não tem nem noção, né, dos nossos direitos e também dos nossos deveres. Maristela, volto com você. É uma prestação de serviço, né, Gustavo? Existem regras, direitos e deveres. Recife tem o aluguel mais caro do Nordeste. É o que aponta uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que analisa os preços dos imóveis em todo o Brasil. No ano passado, o aumento nos aluguéis da cidade foi de mais de 6%. Para quem mora de aluguel e quer economizar, a dica dos especialistas é ter atenção com os bairros. Cristiane paga aluguel há 15 anos. Ela sentiu o bolso pesar depois que deixou a região metropolitana para morar na capital. Quando eu comecei a morar de aluguel, eu pagava R$500. R$500. Mas aí era em Maranguape. Né? Depois que eu fui descendo para Olinda, fui descendo para o Recife, fui percebendo um aumento exorbitante. Agora eu chorei muito para o dono do proprietário não pagar, né? Estou pagando R$1.350. Chorou porque ele queria aumentar, era? Sim. A alta nos preços dos aluguéis tem sido uma realidade difícil para muitos moradores do Recife. Bairros nobres e áreas valorizadas da cidade registraram aumentos expressivos, o que tem levado muita gente a reconsiderar onde e como morar. O jeito é pesquisar por imóveis mais baratos. O desejo de Cristiane é morar no bairro das Graças, onde trabalha, mas o preço dos aluguéis por lá é nas alturas. Enquanto não consegue, busca por locais que ela possa fazer tudo a pé. Cristiane coloca as obrigações do mês na ponta do lápis e o primeiro compromisso é o pagamento do lar onde mora. Já tentei muito, mas é impossível morar no bairro das Graças. Pernambucanas, na Rua das Pernambucanas, na Torre, perto da Visconde de Albuquerque ali. É impossível. É de 2.000, 2.100, fora o condomínio, que conta muito. Os imóveis residenciais do Recife registraram alta de 6,64% durante o ano de 2024. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, Recife tem o preço médio dos novos contratos de aluguel mais caro do Nordeste e é a terceira capital mais cara do país para morar, com preço médio de R$ 54,95 o metro quadrado, ficando atrás apenas de São Paulo e Florianópolis, em Santa Catarina. Recife hoje é uma capital que ela atrai muitos investimentos, então várias pessoas estão vindo para cá em busca de trabalho, emprego, qualidade de vida.
Isso vai impactar na demanda por esses imóveis. Mas a gente tem uma escassez que não vai atender todo mundo, né? Então, a gente pode levar em consideração também a taxa de juros. Tá? Então, as pessoas estão deixando o sonho da casa própria e migrando para o aluguel. Tudo isso vai aumentar o nível de preços do mercado de locação. Diante desse cenário, especialistas recomendam pesquisar bem antes de fechar contrato e, se possível, negociar os reajustes diretamente com o proprietário. O levantamento também apontou a valorização de residências em bairros como Santo Amaro, na área central do Recife, e em Campo Grande, na Zona Norte. Bairros que estão inseridos entre os 10 com o metro quadrado mais caro no mês de dezembro do ano passado. Santa Amaro, a gente pode observar o nível de investimentos que grandes construtoras estão fazendo no bairro. Então, isso gera uma grande procura naqueles bairros. Campo Grande, a gente pode levar em consideração o bairro do Rosarinho. Então, o Rosarinho está um pouco inchado. Então, a tendência são os investimentos descerem para o bairro da Encruzilhada e Campo Grande. Em Pernambuco, existem 678 mil imóveis alugados. O último censo do IBGE revela que 1 em cada 5 pernambucanos mora de aluguel. Qual a dica que o senhor dá para quem está buscando um aluguel, né? Buscando um aluguel mais barato, um local próximo de onde tem as atividades, né? Trabalho, estudo? Pesquisar, né? Pesquisar, falar com corretores imobiliários de sua confiança, especialistas no mercado da locação, negociar com o proprietário, até fazer um pagamento antecipado, um contrato com prazo maior. São algumas dicas que podem valer a pena. O Globocop sobrevoa agora o bairro de Casa Amarela, na zona norte do Recife. De acordo com o último censo do IBGE, Casa Amarela tem 32.400 moradores. É um dos 10 bairros mais populosos da cidade. O bairro é conhecido pelo mercado público, feira livre, pelo comércio, que é bem movimentado. Mas os comerciantes e moradores de Casa Amarela reclamam do aumento da violência no local. De acordo com eles, nos últimos meses cresceu o número de roubos, furtos e invasões. Quem trabalha ou mora no bairro está com medo. A Rua da Harmonia é uma das mais conhecidas do bairro de Casa Amarela. Tem comércio e muitas residências. Mas quando chega à noite, olha nas fotos a escuridão que fica. O medo toma conta de quem passa por aqui, porque é nessa hora que roubos e furtos acontecem. A gente não tem policiamento na área, na região. Isso favorece que os indivíduos venham e se aproveitem e invadam as residências ou comércio e furtem. Você vem pela rua, você vem assustada. Já tivemos casos de assalto na parada de ônibus, findando no óbito de um senhor de idade, isso 18 horas da noite. A mulher, que não quis se identificar, trabalha numa clínica veterinária na Rua da Harmonia, que já foi furtada. No período da noite entraram pelo telhado, furtaram, tivemos que reforçar as medidas de segurança e tentaram invadi-la novamente nas vésperas de Natal desse ano passado. Moradores desse prédio na Rua da Harmonia estão assustados com a violência. O circuito de segurança agravou o momento que um homem invadiu o condomínio. O caso aconteceu em dezembro do ano passado. Segundo moradores, ele correu de 2 homens depois de tentar roubar uma bicicleta na vizinhança e pulou a grade do prédio. A polícia chegou cerca de 40 minutos depois e ele já tinha escapado. Nunca tivemos esse problema. Nós estamos aqui há 30 anos e nunca houve, né? De uns tempos para cá, realmente vem aumentando o número de furtos e roubos, como outros condomínios aqui perto. E a nossa preocupação é justamente essa, porque está se generalizando de uma forma constante a incidência de furtos, né, aqui próximo. O morador abriu o boletim de ocorrência e pede a volta do plantão da delegacia de Casa Amarela. No momento em que acontece a ocorrência, a gente fica um pouco meio que sem saber a quem recorrer, porque quando a delegacia de Casa Amarela funcionava 24 horas, você tinha um suporte. E hoje, infelizmente, o governo mudou tudo. Quer dizer, a gente não tem para onde
correr no bom sentido, porque você só tem a delegacia de central de flagrante, que quando chega você ainda vai ter fila de espera. Esse outro vídeo mostra um homem andando no térreo de um prédio também na Rua da Harmonia, na madrugada do dia 18 de dezembro do ano passado. Os moradores acreditam que o mesmo homem voltou ao prédio um mês depois para praticar um crime. Passava das 4 horas da madrugada e ele consegue arrombar o portão que dá acesso à escada. Desta vez, ele estava acompanhado de uma mulher que tenta esconder o rosto. A dupla sai empurrando uma bicicleta. Colocar grade no hidrômetro, aparelho que registra o consumo de água, foi a saída encontrada por uma padaria na estrada do Arraial para evitar novo furto. Se alguém roubar o hidrômetro da gente fica sem água, vai ter que colocar carro-pipa, vai ter que alternar com pés, é todo um transtorno. O circuito de segurança da padaria gravou o furto feito por um homem. Foi numa noite em setembro do ano passado e de lá para cá a padaria não teve muito sossego. Em 3 meses, já foi tentativa de furto de bicicleta, já roubaram o hidrômetro, já tentaram roubar a corrente aqui da frente da loja à noite, já teve um furto dentro da loja. É aquela coisa, sensação de impotência, né? Não tem muito o que fazer. Hoje a gente acaba não esticando tanto o horário, como a gente poderia até no domingo, até durante a semana à noite, por questão de insegurança. Não tem policiamento. Acho que desde que a gente abriu aqui, eu mal vejo um carro da polícia passar aqui em frente. A Polícia Militar disse que Casa Amarela está sendo fortemente policiada com diversas ações, como a Operação Visibilidade, ciclopatrulha, grupo de apoio tático itinerante e com o apoio dos batalhões especializados. Ainda de acordo com a Polícia Militar, é importante que os moradores liguem para o 190 no momento dos crimes, para acionar a polícia e registrar as ocorrências. A Polícia Civil de Pernambuco disse que os casos registrados na Delegacia de Casa Amarela e pela internet estão em investigação. Com relação aos casos citados na reportagem, a polícia informou que está tomando as devidas providências. O NE1 fala agora sobre os cuidados dentro de casa para evitar acidentes com as crianças. É que nesse período de férias escolares, elas ficam com mais tempo livre para explorar os ambientes. E por isso é importante organizar a casa para evitar problemas como intoxicação, por exemplo. Natália Dielu é quem vai falar com a gente sobre esse assunto. Oi, Natália, boa tarde para você. Que tipos de acidentes podem ser evitados, hein? Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os principais acidentes envolvendo crianças são aqueles em que elas ingerem, né, esses produtos tóxicos. Normalmente, produtos de limpeza, medicamentos. Então, é muito perigoso mesmo a ingestão desses produtos, principalmente quando a gente fala de crianças. E é por isso que a gente está aqui ao vivo no CEATOX, junto com Rogéria Brito, que é coordenadora aqui dessa instituição, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, que atende todos os municípios aqui de Pernambuco. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Que tipo de atendimento, primeiro, para a gente entender, vocês fazem? Porque você, por exemplo, tem uma família que fica desesperada ali porque o filho ingeriu algum produto. Vocês atendem essas pessoas? Sim, atendemos. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o CEATOX, faz parte da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado. É um órgão que promove uma ajuda para as pessoas quando tem esse tipo de acidente. Crianças, nós temos que ter muito cuidado com tudo que se deixa fácil. Ela não sabe ler e alguns produtos são muito parecidos com produtos que podem ser ingeridos e esses não podem, e ela pode ingerir acidentalmente e cometer intoxicação. Nesse caso, ligar imediatamente para 0800 722 6001. Nós temos plantonistas 24 horas e em cada momento que houver essa chamada, essa criança, esse pai, essa mãe ou médico que estiver em alguma instituição de saúde com essa criança vai ser atendido. Nós vamos dizer qual é a conduta a ser tomada. A senhora estava falando do quanto os produtos são parecidos, né? A gente separou aqui alguns desses produtos. É impressionante mesmo quanto é similar, né, a alguns outros que não são tóxicos. Por exemplo, aqui. Talvez se eu perguntasse a você qual que pode comer, qual que não deve comer. Pode-se comer,
é um alimento, é um chiclete, mas o outro é um raticida. Os dois juntos, talvez a pessoa possa ver a pequena diferença, mas se eles estiverem separados, a criança não vai ter essa ideia. Nós temos outro caso também muito parecido, que é MM e Neosaldina. Se eles estiverem separados ou até juntos, a criança pode pensar que é a mesma coisa e ingerir. Eles causam intoxicação em criança, tanto em adultos também, no caso do raticida, a naftalina, parecida com mentol, várias medicações. A senhora pega aqui é a naftalina, né? E esse é o mentol. A criança, se tiver separado, talvez o adulto possa identificar a diferença, mas a criança é muito difícil. Ela pode achar parecido com o mentol e usar a naftalina. Essa ingestão causa, muitas vezes, desconforto para a criança. E esse desconforto gera um atendimento no Ciatox e a gente pode dizer o que deve ser feito. Nós temos também os drops com outras medicações. Nós temos, nesse caso, muito conhecida essa pastilhinha, né? Da mesma cor. Talvez juntos possa se ver a diferença, mas se a criança vê só esse, pode pensar que é esse e ingerir também. E esse também é um raticida. Então, doutora, aqui a Daí Santos, nossa repórter cinematográfica, vai mostrar aqui para vocês que é medicamento e é drops, né? Tudo colorido, às vezes está ali solto em casa. Exatamente. Então, todas as medicações, farmácia de casa, não devem estar em lugar de acesso fácil. Todo material de limpeza não se guarda mais embaixo da pia. Todo material desinfetante não se guarda mais embaixo do tanque de lavar roupa. Tudo isso deve estar em lugar alto, onde a criança não tenha acesso. Doutora, daqui a pouco a gente vai voltar. A senhora falou sobre produtos de limpeza, a gente vai falar sobre os líquidos, porque eles são muito parecidos com outros que estão ali no cotidiano da casa e são muito perigosos para as crianças, como a água sanitária. A gente volta daqui a pouco, então, Maristela. Nossa, olhando daqui, Natália, é difícil diferenciar, né? Quando coloca um potinho ali ao lado do outro, a gente consegue perceber as diferenças, mas realmente para a criança é muito difícil, é um perigo dentro de casa e tudo isso deve estar muito bem guardado, fora do alcance delas. Daqui a pouco você volta, então, Natália, com outras informações tão importantes para você que é pai, mãe ou responsável por uma criança. As serpentinas coloridas dão um efeito bonito e alegre nas comemorações. Carnaval, aniversários, formaturas. Mas uma lei estadual proibiu a venda e o uso das serpentinas metálicas. É que esse tipo de material pode provocar acidentes com a rede elétrica. Este é o bairro de Jardim Brasil, em Olinda. Veja que algumas casas foram construídas perto da rede elétrica. Foi em uma destas que um morador sofreu uma descarga elétrica nas festas de fim de ano. Depois de estourar, um lança-serpentinas, ou lança-confetes. Este tubo de papelão que explode quando é aberto. A fita metálica, quando é lançada, pode atingir uma altura de 7 metros. O superintendente de operações da Neoenergia explicou o perigo que este artigo de festas pode provocar. São materiais que, na sua composição, possuem condutores elétricos, eles são metalizados. E caso ele entre em contato com a rede elétrica, seja uma cerca elétrica, seja uma fiação de baixa tensão ou até de média tensão, eles podem sim conduzir a eletricidade, gerando riscos de acidente e de interrupção do fornecimento. Em dezembro, o estado de Pernambuco aprovou uma lei que proíbe a venda desses produtos. E é fundamental que todos aqueles que trabalhavam com comercialização desse tipo de produto tenham conhecimento dessa informação, podendo gerar a apreensão desses materiais e aplicação de multas de até R$10 mil. Na Rua das Calçadas, bairro de São José, no Recife, encontramos o lança-serpentina e fitas metálicas sendo vendidos em algumas lojas de festas. Muitas pessoas compram para aniversários e formaturas. E agora, para os eventos de carnaval. Quando é alguma festa, algum aniversáriozinho assim, a gente usa. Achar bonito? Acho. E sabe também desse risco que ela pode provocar, um risco elétrico? Não sabia. É bom que agora eu estou sendo informada. Eu acho muito bonito, inclusive quando tem comemorações de aniversário em casa, a gente sempre compra. E eu acho lindo. Dá um efeito muito bonito na festa, na hora do parabéns. Você solta aí, dá um efeito muito bonito nas fotos, inclusive no vídeo. E você sabe que ela também pode trazer um risco de problemas elétricos? Não sabia. Eu sabia assim, daqui é que sai o fogo, né? Mas essas assim eu nunca passou pela minha cabeça.
Nesta loja, a vendedora disse e que indica também para algumas pessoas usarem fitas de papel. Elda Maria mostrou que a loja vende o lança-serpentina com papel crepom, que não causa perigo de acidentes elétricos. A vendedora também disse que a loja ainda não foi informada pelo governo que a venda das fitas metálicas vai ser proibida. A gente ainda não tem essa recomendação dos fornecedores. O gestor de compra, eu acho que não recebeu, também não passou para a gente. Mas a gente sabe no dia a dia que é o cliente mesmo, que ele nos procura e nos orienta também. Né? A gente tem o confete não metálico, que é o confete de papel crepom, que também pode soltar na rua ou em área fechada até tantos metros. E agora com o carnaval temos confete também, serpentina de papel normal, que para dar em qualquer evento, porque você joga na mão, não precisa lançar. Tem outras opções, né? A lei que proíbe as serpentinas metálicas foi sancionada pela governadora Raquel Lira. Agora está em fase de regulamentação que vai definir como a fiscalização deverá ser feita. Não há prazo para essa regulamentação ser concluída. Só depois disso o PROCON vai poder atuar na orientação e fiscalização das lojas. O Globocop sobrevoa o bairro da Boa Vista, exatamente onde um homem morreu depois de cair no fosso de um elevador de um prédio. Pessoas que estavam no local, na hora da queda, disseram que ele estava fazendo uma manutenção no equipamento. O acidente aconteceu ontem, no fim da tarde. De acordo com quem estava no prédio na hora do acidente, o trabalhador estava no 14º andar. Ele trabalhava para uma empresa de manutenção de elevadores. A porta abriu, ainda tentaram segurar ele, mas puxaram pela camisa, a camisa dele rasgou e aí ele caiu pedindo socorro e morreu. Estaria então no corredor do prédio? No corredor do prédio, fazendo a manutenção lá por cima, né? Nos maquinários do elevador. A vítima era Antônio Apolinário dos Santos Neto. A família não divulgou a idade dele. Quando o socorro chegou, ele já havia morrido. O edifício é residencial e comercial. Algumas pessoas chegaram a ouvir o barulho da queda. O ocorrido foi no 14º andar e eu sou do 13º andar. Então eu escutei uma gritaria, né, intensa, que foi o pessoal tentando ajudar o rapaz que caiu. Tá? Então eu subi para ver o que é que se tratava, perguntei se era briga ou algo do tipo. Então foi quando o pessoal relatou que ele tinha acabado de cair. Parecia um bujão explodindo, aí caiu no térreo. A polícia científica foi ao local e fez uma perícia. Os peritos não quiseram dar entrevista nem detalhes sobre o que registraram lá dentro. Um representante da empresa responsável pela manutenção dos elevadores do prédio esteve no local, mas também não quis dar entrevista. Parentes da vítima estiveram no edifício. Eles estavam em busca dos documentos do trabalhador, mas não encontraram. O irmão ficou abalado com a perda. O rapaz foi lá, um funcionário que trabalha com ele na equipe, que faz serviço nesse prédio, que é outro rapaz, não era ele que trabalha nesse prédio. Aí ele foi deslocado para cá e o rapaz foi lá avisar a esposa dele. Quando eu cheguei lá e avisar ele. Brincalhão, gente boa, um rapaz consciente do que estava fazendo. Sempre com segurança. Ele orientava os colegas dele, trabalhava tudo com segurança. Como você viu na reportagem, um funcionário da empresa de manutenção esteve no local, mas não quis conversar com a nossa equipe. Ele não quis passar informações e nem confirmou o nome da empresa. Por isso, nós não conseguimos contato. A Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o acidente e que uma equipe do Instituto de Criminalística vai retornar ao prédio hoje para continuar fazendo a perícia no elevador. O prazo para concluir a perícia é de 30 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado. Logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver um flagrante de um funcionário de uma lotérica furtando um bilhete premiado. Olá, boa tarde. Pensa aqui comigo. Você sonha em ganhar na loteria, aposta, ganha e aí acontece isso. É o flagrante da funcionária de uma lotérica em Brasília surrupiando o bilhete premiado quando descobre que a cliente do outro lado do caixa tinha levado a quina na Mega Sena, R$34 mil de prêmio. Esse flagrante do furto tá dando o que falar. Tem ainda um escândalo de crime contra o consumidor. Uma investigação no Rio descobriu uma empresa que vendeu muita carne estragada para consumo humano. Segundo a polícia, a empresa comprou 800 toneladas de carne bovina que ficou debaixo d'água por muitos dias
nas enchentes de Porto Alegre ano passado. Quem comprou os lotes estragados disse que ia fazer ração animal, mas a carne imprópria foi parar no comércio. Espero você no JH, não perca. Muito obrigado e até já. A gente segue trazendo informações para as famílias com crianças pequenas em casa. São orientações para pais, mães, avós, tios, todo mundo que convive com eles e sabe como é importante ter atenção para evitar acidentes. Produtos de limpeza, produtos químicos, remédios. Esses produtos precisam estar distantes do alcance delas. Natália Dielu está com esse assunto hoje, direto da sede do Ciatox, que tem uma cartilha para orientar os adultos, Natália. É verdade, tem uma cartilha de orientações. A gente continua ao vivo aqui com Rogéria Brito, que é coordenadora. O que é que vocês trazem de informações gerais, né, para as famílias? Como eu falei antes, nós devemos ter muito cuidado onde estão guardados esses materiais. Se vocês notarem, muitos deles são muito parecidos com, por exemplo, o amaciante de roupa cor-de-rosa, o iogurte de morango. São muito parecidos, principalmente se toma esse iogurte e coloca num envase de uma PET de alguma outra bebida, a criança pode querer tomar o amaciante pensando que é. Rogéria, é interessante falar porque, assim, tem gente que ainda compra cloro, alguns materiais que são corrosivos, de forma clandestina, assim, né? Tem gente que vende ali na rua da sua casa e aí vem nesse tipo de embalagem, né? Como a gente está vendo aqui. Isso é água mineral, tá numa garrafa PET. E isso aqui é cloro. Então, imagina, né? Muito parecido, tá ali, de fácil acesso. A criança acha que é água. Exatamente. Olha esse desinfetante da cor do leite. Numa garrafa de refrigerante. Então, a criança pode tomar. Olha esse daqui, a similitude que existe. Aqui é o que vai usar para limpar alumínio, o polidor de alumínio. E esse é a Coca-Cola. Mas se esse aqui tiver na garrafa de Coca-Cola, todos esses refrigerantes são muito parecidos. Álcool, querosene, devem estar longe do acesso das crianças. Mas se houver o caso da intoxicação, chama o 0800 722 6001. Não precisa vir aqui, nós não fazemos atendimento presencial. O nosso atendimento é teleatendimento. Chama o telefone e nós dizemos para onde pode ir. Se está em casa, qual é a UPA, o hospital mais perto de casa. Se está no hospital, dizemos ao médico a conduta e essa criança é tratada imediatamente. Rogéria, você disse que numa situação como essa, o atendimento tem que ser rápido, né? Ágil, principalmente também quando a família está em dúvida se de fato a criança ingeriu, né? A gente escuta histórias, eu não sei, a água sanitária estava perto dela, não sei se ela tomou água sanitária, tinha uns comprimidos ali por perto. Outra coisa muito importante. Na dúvida, leva para o médico. Ela vai ser examinada e vai tomar essa decisão se ela fez ou não fez a ingesta. Mas outra coisa muito importante, não provoque vômitos. Algumas crianças ingerem um material corrosivo e ao provocar o vômito, imagina, o corrosivo entrou e saiu. É muito mais doloroso para a criança. Não fazer ingesta de... Tomar leite. É melhor não fazer uso de nada. Leva para o médico. Se precisar tomar leite no hospital, lá no hospital ou na UPA vai ter o leite e ela vai fazer uso. Mas é bom primeiro levar para fazer uma análise, o médico vai examinar e vai dizer o que realmente precisa ser feito através da conduta que o Ciatox vai passar para ele. Até porque essas informações assim, né, populares, elas podem mascarar os sintomas que precisam ser avaliados pelos médicos. O que é mais perigoso? Um sintoma mascarado, não está sentindo nada porque tomou alguma coisa e pode ser algo grave. É muito importante. 0800 722 6001. Se o Estado possibilita que nós possamos usar pela Secretaria de Saúde o Ciatox, vamos usá-lo. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Rogéria, pelas informações tão importantes, Maristela. Nossa, dá para confundir demais, né, Natália? Todo cuidado ainda é pouco com as crianças dentro de casa. A seguir, um gigante de Olinda está fazendo aniversário e claro que vai ter festa. Já, já, a gente conta tudo aqui no NE1, 12h50.
O Homem da Meia-Noite completa no próximo dia 2 de fevereiro 93 anos e claro que vai ter festa. A programação foi divulgada agora há pouco. Juliano Roque tem os detalhes pra gente. Juliano vai explicar uma curiosidade, tá? É que o Calunga é de Olinda, desfila na madrugada do sábado para o domingo em Olinda. E por que o anúncio dessa festa foi feito no Recife, hein, Juliano? Te respondo, Maristela, a resposta está aqui na ponta da língua. Sabe por quê? Porque simplesmente aqui o Calunga, o Homem da Meia-Noite, ele é festeiro que só. E quando o assunto é comemoração, ele é um festeiro de marca maior. E hoje ele marcou uma festa aqui no Recife somente para dizer como é que vai ser o aniversário dele desse ano, no dia 2 de fevereiro. Vai ser bem diferente. Pela primeira vez ele vai desfilar pelas águas salgadas daqui da capital pernambucana. Presidente do Homem da Meia-Noite, Adilson Corrêa, conta pra gente que história é essa, como é que vai ser esse passeio, hein? Exatamente. Pela primeira vez na história do nosso Calunga, 93 anos de muita glória, né? A gente vai fazer um cortejo marítimo, começando aqui do Catamarã, em direção ao Marco Zero, onde começamos nosso grande cortejo terrestre até do Marco Zero até o Passo do Frevo. Mas, rapaz, vai ser uma festa bonita. Chegando lá no Passo do Frevo, acontece o quê? Chegando no Passo do Frevo, a gente teremos várias novidades. Teremos o corte do nosso bolo gigante em comemoração ao nosso aniversário. Seremos recebidos com o Coral Edgar Moraes e Getúlio Cavalcante com muita música. Receberemos a nossa roupa para o nosso desfile oficial de 2025. Gente, e a roupa já vai ser contada também no dia 2, mostrada para todo mundo ver? Nós receberemos. A surpresa continua, né? A gente só revela a roupa na hora do desfile, às meia-noite, no sábado de Zé Pereira, dia 1º de março. Olha, ele é festeiro, minha gente, mas também guarda segredo. Presidente, segura aqui um pouquinho, que a gente vai falar mais um pouquinho, ainda agora, já. Só para dizer, mostra aqui, Everaldo Silva, por favor. Sabe, todos esses blocos líricos aqui, os flabelos, aqui tem Batutas de São José, bloco Flor da Lira de Olinda, cordas, bloco das flores, o bonde, eles são homenageados desse ano do Carnaval do Homem da Meia-Noite. Nós conversamos com alguns representantes que estão felizes demais. Olha só a emoção. Eu acho que é muito emocionante e é uma felicidade muito grande, porque nos pegou de surpresa e isso nos enche de orgulho como presidente de um grupo. Estamos muito felizes com essa homenagem do gigante de Olinda, o Homem da Meia-Noite. Então, com muita alegria. E o bloco todo da saudade, estou como representante aqui de todos. A prefeita de Olinda, ela também esteve hoje nessa pequena comemoração do Homem da Meia-Noite. Ela disse que está achando massa o homem sair de Olinda, vir para Recife, porque Recife é Olinda, Olinda é Recife e no Carnaval fica melhor ainda. Olinda e Recife, cidades irmãs, né? E a gente compartilha dessa cultura, compartilha de blocos estarem fazendo esse intercâmbio que é tão importante. E esse é um dos nossos projetos, o intercâmbio cultural com outras cidades do estado. E estar aqui em Recife, trazendo o Homem da Meia-Noite, que é uma das maiores e mais tradicionais agremiações da nossa cidade, é um orgulho muito grande. Agora, para o desfile do Homem da Meia-Noite, muita coisa acontece. Ontem, por exemplo, houve um momento importante para a prévia de vocês, não é isso, presidente? Exato. A gente planeja bem o desfile para que no dia aconteça tudo da melhor forma possível, com muito conforto e segurança para os nossos foliões. Ontem a gente fez a vistoria do percurso com várias instituições e várias secretarias da prefeitura para que avaliem o percurso, para ver se está tudo ok, para a gente garantir um desfile com conforto e segurança. Está tudo bacana pelas duas ladeiras de Olinda? Com certeza. A gente tem algumas oportunidades de melhoria que foram observadas ontem, onde os órgãos e entidades responsáveis ficaram de resolver. Vamos fazer uma segunda vistoria para ver se está tudo ok. Vai resolver. Pai Maciel de Oxalá vai estar tomando conta também, porque essa festa no dia 2 de fevereiro mexe também com uma sincronia bacana, com o religioso, dia de Iemanjá. Como é que vai ser essa festa, hein? Será um grande presente. Faremos o papel inverso. Todas as casas de matriz africana sempre bate para Iemanjá, faz aquela reverência, entrega presente e o Homem da Meia-Noite vai ser o nosso presente. Iemanjá nos entregará. Odoiá Iemanjá, viva, né, os 93 anos do Homem da Meia-Noite. Gente, muito obrigado, boa festa para vocês. Não tem isso não de pouca gente não, viu? É festa até umas horas aqui no Recife. Maristela.
É uma festa especial demais, né, Juliano, que atrai milhares de pessoas. E as férias estão perto de acabar, mas as crianças não querem parar de brincar. É o momento de aproveitar os últimos dias em casa, de descanso, para curtir. No bairro da Imbiribeira, no Recife, uma colônia de férias tem agitado a criançada. Bruno Fontes está por lá. Que atividades podem ser feitas por aí, hein, Bruno? As crianças, claro, não querem parar de brincar, né? Nem pensam que essas férias podem acabar, né? Nós estamos aqui no Clube Esportes da FPS e é muito legal, tudo isso é de graça. Deixa eu primeiro dar uma boa tarde para vocês, bora lá. 1, 2, 3 e já! Ó, tem o Sonic, tem também dinossauro, tem os artes educadores. Eles primeiros fazem, por exemplo, exercícios físicos, aí tem as atividades artísticas, essas daqui, como também as atividades lúdicas. Deixa eu saber então, eita, encontrei aqui um Sonic, tudo beleza? Chego batendo, já viu aí o Sonic grandão? Sim. Foi que tu conversasse com ele, tu gosta desse Sonic? Sim, já assisti o filme. Assistiu? Sim, tem um boneco dele. E quando tu chegou agora, tu tivesse essa surpresa, não foi? Sim, eu já sabia. Já sabia? Sim. O que é que tu mais gosta de fazer aqui na colônia? Como é seu nome? Henrico. Gosta de quê? Brinca, futebol, faz o quê? Brincar. Do que eu mais gosto de fazer é jogar futebol. Jogar futebol. Deixa eu falar com o Kleber. Vem cá, Kleber. A turminha aqui. Eu queria que você falasse, as pessoas que estão em casa devem estar perguntando onde é que é isso, porque tem o escorrego, tem também esse brinquedo, tem a parte esportiva, tem um campo de futebol. Tudo bom? Parabéns aí para trazer essa gratuidade aí para os meninos. Mas ainda dá tempo, as pessoas podem fazer essa inscrição para vir para cá. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Faz a inscrição aqui no Clube FPS Esportes, a gente está em contato com o nosso departamento comercial. Venham usufruir dessas atividades aqui, são bem legais. Tudo de graça? Tem uma inscrição, aí entre em contato, vê com a nossa equipe comercial essa inscrição, tá? É uma taxinha só para participar aqui com as atividades, tá? E é muito legal, porque aqui eles podem ter tanto atividade esportiva, atividades lúdicas, artísticas, proporcionando para eles a formação de grupo, liderança, trabalhar em conjunto. Isso é muito legal para o desenvolvimento dessa turminha. Você estava me contando dessa importância de deixar essa tela, essa parte aí também do celular de fora, né? Faltar com que eles sejam líderes, tem essas atividades também cognitivas. Exatamente. Aqui proibido o digital, é realmente para trabalhar a parte de desenvoltura, ação, atividades, para realmente elas saírem desse mundo que prende tanto, que é o digital, que a gente sabe que é a atualidade, e se divertir, trabalhar em equipe, trabalhar com os amigos, fazer novas amizades. Qual é a taxa que a pessoa paga aí para fazer a inscrição? Hoje está uma taxa de R$85 a diária, tá? Ela tem o lanchinho da tarde também, tem a especialização dos nossos monitores e também toda a segurança que o clube oferece. Deixa eu falar. Obrigado, Kleber. Fica conosco. Como é seu nome? Liz. Estás agora na televisão. Quer mandar um alô para alguém? Não. Não? Aqui, tu estás vindo todo dia, só veio hoje. Como é que está sendo? Eu vim toda semana. Assim, a semana inteira eu tô vindo. As tuas férias estão acabando, né? E agora? Essa atividade aqui é melhor do que estar em casa. Se tivesse em casa, estava fazendo o quê? Deitada, sem fazer nada. Aqui é bom, né? É. Obrigado, tá? Vamos lá brincar, vamos se divertir. Tu quer te falar, né? Já levantou a mão. Como é seu nome? Meu nome é Lorenzo. Lorenzo? Uhum. E aí hoje, como é que foi aqui? Foi muito bom. Eu cheguei aqui na FPS, eu tava dizendo, vai ter colônia de férias. Porque eu tava lá em Salvador, eu só tava querendo. E tu tá com a camisa do Bahia, né? Uhum, eu fui torcedor do Bahia. É? E aqui é Santa Cruz, tricolor? Não. Ah, rapaz, é o que aqui? Sou Bahia. Só Bahia. Fale aqui, como é seu nome? Davi. E aí, Davi? Tá gostando, né? As mães estão aqui e elas disseram que estão adorando. Marcela, vem cá, vem rápido. É bom que continue, né? Com certeza. A colônia de férias é vida na vida de uma mãe que está com filhos de férias. Tem duas filhas aqui. Tenho duas filhas aqui. Essa daqui? Essa e essa aqui. Estão vindo para a colônia e estão adorando. Se tivesse em casa, hein? A casa... Não está em tela, com certeza. Melhor estar aqui, gastando energias. Muito obrigado a vocês. Então, dá um tchau, todo mundo. É com você, Maristela. E é nesse clima animado de diversão, finzinho de férias, que a gente fica por aqui. O N1 volta amanhã, vai lá no Globoplay para rever e compartilhar as nossas reportagens. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.